Hello students, good evening, good morning or good afternoon. I don't know the exact time you are watching this English class, but welcome to our new English class here by Teacher Roberto. Olá, seja muito bem-vindo, estudante. Eu não sei a hora exata que você está assistindo esse vídeo, se é manhã, se é tarde ou se é noite, mas seja muito bem-vindo aqui à nossa jornada da língua inglesa, que é essa playlist sensacional, onde toda semana eu venho e trago mais um conhecimento para compartilhar com todos vocês. A aula de hoje está sensacional. Mas antes da gente começar a nossa aula propriamente dita, eu quero te dar alguns avisos que são de extrema importância. Se você caiu aqui de paraquedas e ainda não é inscrito no nosso canal, clica no botão de se inscrever, clica também no sininho que está vendo aí na tela, que é para você sempre ser avisado, que é o sininho das notificações, para você sempre ficar por dentro. Quando eu compartilhar um conteúdo novo aqui no nosso canal, você vai ser avisado e não vai perder nenhuma aula, tá certo? Então clique em se inscrever, também ativa as notificações e antes de começar a aula, eu sempre digo uma garrafinha de água nas mãos, para quando você sentir sede, você beber uma água, não precisa se levantar. Depois avisa aí a todo mundo da sua casa, ao pai, à mãe, ao irmão, à tia, ao primo, ao papagaio, ao periquito, ao cachorro, a todo mundo, que agora você está na aula de inglês e você tem que ter toda a concentração possível, tá certo? Manter o foco aqui agora na nossa aula. Então, a aula de hoje é sobre um assunto muito interessante e que muitos estudantes, alunos da língua inglesa cometem um erro, que é o seguinte: quando usar o verbo have e quando usar o there is ou o there are, tá certo? Que em muitos casos tem o mesmo significado, que é de ter, tá certo? Só que existe uma diferença e a gente vai aprender que diferença é essa e como usar adequadamente e gramaticalmente esses dois modos, tá certo? Tanto quanto o verbo have quanto o there is e o there are. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai explicar em todos os detalhes como você usar o there is, o there are ou o verbo have, no sentido de ter alguma coisa, no sentido de existir alguma coisa, tá certo? A gente vai tirar todas as dúvidas. Então, eu vou mostrar aqui na telinha e a gente vai começar a nossa 26ª aula. Já existem 25 outras aulas disponíveis com material em PDF para quem está lá no nosso grupo, tá certo? Além de uma videoaula completa te explicando o passo a passo de tudo que você tem que fazer para aprender inglês. Lembre-se sempre de se lembrar que a repetição é a mãe do aprendizado. Então você vai assistindo a aula comigo e vai praticando aí da sua casa, onde quer que você esteja. Então escuta, vê e repete, porque a repetição é a mãe do aprendizado. E eu sempre vou bater na mesma tecla que a repetição é importante e você tem que estar praticando, tá certo? Então deixa eu ficar pequenininho e vamos aqui. Então, aula, usar adequadamente. Vamos usar corretamente o verbo have ou o there is and there are. Essa aqui é mais uma aula da jornada da língua inglesa by Teacher Roberto, que é esse aqui quem vos fala, tá certo? Então, verbo have. Diferença entre o verbo have e o there is. Verbo have. Esse verbo aqui, pessoal, indica sempre a posse de algo. Então, sempre que a gente fala
do verbo have, a gente vai falar no sentido de posse. Então, essa aqui é a grande dica. O verbo have é utilizado apenas para dizer quando alguém está em posse, tem a posse de alguma coisa ou de algo, tá certo? Então, have é no sentido de posse, de possuir. Alguma pessoa ou você tem a posse de algo, tá certo? Então, por exemplo, I have a car. I have a car. Que significa eu tenho um carro. Então, eu tenho a posse de um carro. I have a car. I have a car. You have a cell phone. 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 Que quer dizer, você tem um celular. Tudo bem até aqui? Então, o verbo have, ele indica a posse, que alguém tem a posse de alguma coisa. Então, lembre-se sempre de se lembrar, verbo have é o verbo que diz que eu tenho a posse de alguma coisa. Então, I have a car. You have a cell phone. I have a car. Eu tenho um carro. I have a car. You have a cell phone. Você tem um celular. She has. Esse has aqui, pessoal, é o verbo have. Só que quando nós nos referimos à terceira pessoa do singular, he, she or it, esse verbo aqui, ele se modifica, tá certo? A sua forma. Então, ele deixa de ser o have e passa a ser has, mas apenas para a terceira pessoa do singular. Então, she has a name. She has a name, que significa ela tem um nome. Oh, who is she? Oi. She is Maria, ok? Oh, hey girl. Oh, excuse me. She has a name. Olha, com licença. Ela tem um nome. Her name is Maria. O nome dela é Maria. She has a name. Ela tem um nome. We have, let me give you more example. We have a band. We have a band. We have a band. When I say we have a band, it means that we have a group of musicians, alright? Então, we have a band. Nós temos uma banda. Nós temos uma banda. Uma banda de músicos, tá certo? We have a band. We have a band. We have a band. Então, have, sempre que a gente utiliza esse verbo, é no sentido que estamos mencionando que nós temos a posse, nós somos os donos ou estamos com a posse de algum determinado objeto, de alguma coisa, tá certo? De algo ou de alguma coisa. Então, have sempre no sentido de possessão, tá certo? De possuir alguma coisa. I have a car, I have a cell phone, I have a motorcycle, I have a beautiful house. Eu tenho uma casa bonita. I have a name, I have a daughter. Eu tenho uma filha. I have I, you, she and we. Alright? So, I have a daughter. I have a daughter. Eu tenho uma filha. I have a daughter. Eu tenho uma filha. I have a daughter. Então, colocar aqui. O have é no sentido de possuir algo. Você ter algo, tá certo? Possuir algo ou alguma coisa. Ou alguém possuir algo ou alguma coisa. Então, o verbo have é o verbo que a gente usa para se referir que nós estamos ou alguém está com a posse de algo ou de alguma coisa. Vamos agora falar sobre o there is. Pessoal,
there is. A gente utiliza essa expressão aqui, there is, no sentido de existir algo ou alguma coisa. Então, pessoal, aqui não é o sentido de posse, de você possuir, mas sim que existe alguma coisa. Por exemplo, there is a black car in front of my house. There is a black car in front of my house. O que quer dizer? Que existe um carro preto em frente à minha casa. Então, there is a black car in front of my house. Existe um carro preto em frente da minha casa, tá ok? Então, there is a black car in front of my house. Existe um carro preto. Então, a gente em português a gente fala tem um carro preto em frente à minha casa. Mas tem é o verbo have. Mas o verbo have a gente só utiliza no sentido de possuir algo ou alguma coisa. Esse para dizer que tem um carro em frente à minha casa, a gente vai utilizar essa expressão there is, ok? There is no sentido que existe algo, mas é no sentido singular. There is alguma coisa. There is no sentido de existir algo ou alguma coisa. Singular o there is, ok? There is que existe apenas uma coisa. There is a black car in front of my house. Existe um carro preto em frente à minha casa. Deixa eu te dar mais um exemplo. There is a dog in my garage. Tem um cachorro na minha garagem. There is a dog in my garage. Aqui eu estou dizendo que tem um cachorro na minha garagem. Esse tem aqui, esse ter é no sentido de existir. Então, existe um cachorro na minha garagem. Esse existe um cachorro na minha garagem tem um cachorro na minha garagem, né? E a gente fala tem um cachorro na minha garagem, tem um carro aqui. Então, there is no sentido de ter, mas é no sentido de existir. There is a dog in my garage. There is a dog in my garage. There is a beautiful girl asking for you. There is a beautiful girl asking for you. Tem uma linda garota perguntando por você. There is a beautiful girl asking for you. Esse tem é no sentido de existir. Tá ok? Então, existe uma linda garota perguntando por você. There is a beautiful girl asking for you. There is a black car in front of my house. Existe um carro preto em frente à minha casa. There is a dog in my garage. Existe um cachorro na minha garagem. There is a beautiful girl asking for you. Pessoal, eu coloquei que na aula de hoje a gente aprenderia a usar corretamente o verbo have, tá certo? Ou o there is e o there are. A gente já aprendeu aqui que o verbo have, esse verbo indica sempre a posse de algo. Sempre que alguém está com a posse de alguma coisa, no sentido que tem, a gente vai usar o verbo have. I have a car. Eu tenho um carro. You have a cell phone. Você tem um telefone, um celular. She has a name. Ela tem um nome.
She has a name. We have a band. Nós temos uma banda. We have a band. I have a daughter. I have a daughter. I have a daughter. Eu tenho uma filha. Depois da gente aprender sobre o verbo have e como utilizá-lo corretamente, a gente foi aprender sobre o there is, que o there is significa que existe algo. Então tem algo, mas no sentido de existir e não de posse. Então o there is é sempre que a gente for falar que tem alguma coisa, mas no sentido de existir, não no sentido de posse como o verbo have, tá certo? Então there is é uma expressão que a gente utiliza para dizer que existe algo ou alguma coisa, não algumas coisas, tá certo? Então, o there is é no singular, que existe apenas uma única coisa. Quando a gente for falar que existe apenas uma única coisa, a gente vai utilizar o there is. Vamos aos exemplos. There is a black car in front of my house. Existe um carro preto em frente à minha casa. There is a dog in my garage. Então, tem um cachorro na minha garagem. There is a dog in my garage. Esse tem é no sentido de existir. Existe um cachorro na minha garagem. There is a dog in my garage. There is a beautiful girl asking for you. There is a beautiful girl asking for you. Existe uma garota linda perguntando por você. Então, there is no sentido de existir algo ou alguma coisa. Focando aqui que o there is é utilizado exclusivamente em sua forma singular, tá certo? Já o there are, não. O there are a gente utiliza para falar de coisas no plural. Então, o there are a gente vai utilizar ele para existir o there are existem coisas plural, tá ok? Então, vamos aos exemplos. Aqui, a gente tinha utilizado there is a black car in front of my house. Então, vai ficar there are black cars in front of my house. Agora, é no sentido de existem uns carros pretos em frente à minha casa. There are black cars in front of my house. Tá certo? Então, o adjetivo aqui, black, não se altera. Continua sendo escrito da mesma maneira. Tá ok? Já carros aqui, como é no plural, a gente acrescentou o S no final. There are black cars in front of my house. Existem uns carros pretos em frente à minha casa. There are black cars in front of my house. There are black cars in front of my house. There are black cars in front of my house. Então você começa pronunciando lentamente e a partir do momento que você começar a praticar, você vai falando mais rápido, você vai falando naturalmente. There are black cars in front of my house. There are black cars in front of my house. There are black cars in front of my house. There are black cars in front of my house. There are black cars in front of my house. Ok? Então, there is a dog in my garage. There are dogs. There are dogs in my garage. Existem cachorros. Existem cachorros na minha garagem. There are dogs in my garage. Mesma coisa, começa pronunciando lentamente e a partir do momento que você for praticando, você vai falando de uma maneira mais natural. There are dogs in my garage. There are dogs in my garage. There are dogs in my garage. There are dogs in my garage.
There are dogs in my garage. There are dogs in my garage. There are dogs in my garage. There are dogs in my garage. Então, pratica, vai repetindo. Quanto mais você repetir, melhor você vai se tornar. There are dogs in my garage. Existem cachorros na minha garagem. Olha agora. There is a beautiful girl asking for you. There are beautiful girls asking for you. Então, existem lindas garotas perguntando por você. There are beautiful girls asking for you. 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 Existem lindas garotas perguntando por você. There are beautiful girls asking for you. Então, pessoal, there are é no sentido de existir, mas só que coisas. A gente sempre vai utilizar o there are para o plural e o there is para o singular. E o verbo have no sentido de ter, mas no sentido de possuir. E o there is e o there are no sentido de existir. Quando a gente for falar que existe apenas alguma coisa, a gente vai utilizar o there is. E quando a gente for se referir que existem algumas coisas, a gente vai utilizar o there are, tá ok? Então, essa foi uma aula muito objetiva, te ensinando como usar corretamente o verbo have e o there is e o there are, no sentido de existir ou existem coisas, tá certo? Então, escreve tudo no caderno, tá certo? Quanto mais você escrever, mais fácil vai ficar para você memorizar, mais fácil vai se tornar para você aprender, tá ok? Então escreve tudinho aí no caderno, dá uma pausa no vídeo, anota, escreve e principalmente pronuncia, vai praticando junto com o Teacher Roberto, porque quanto mais a gente praticar, mais fácil se torna para a gente memorizar e a gente internalizar todo esse conteúdo, tá ok? Homework. Então, homework aqui para a gente praticar, tá certo? Complete com a opção correta. Então, deixa eu colocar aqui as opções. Have, there is, there are.
Então, pessoal, tá aqui o homework de vocês para vocês completarem com as opções corretas. Have, there is, and there are. You, tananã, a nice name. You, tananã, no tananã aqui você completa com a opção correta. Have, there is, or there are. You have, tananã, a nice name. We, tananã, a team. I, tananã, English class. Tananã, a mountain in my city. Tananã, 2 cats in the school. Ok? Então, usa um dicionário, pratique através da internet, pesquise no Google Translate, vai colocando, adicionando as palavrinhas novas ao seu vocabulário e lembre-se sempre de repetir, porque a repetição é a mãe do aprendizado, tá certo? Então, thank you very much. Deixa eu aparecer aqui novamente para você. Thank you very much for being here with me in this English class. Okay? Keep studying, keep practicing, alright? And see you in our next English class. Bye bye, see you very soon.